Som. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Vamos nos colocar aí nos nossos assentos. O pessoal está chegando ainda. Hoje nós temos, como foi feito pela manhã, temos a participação especial da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje quem estará ministrando será o pastor Vinícius, que é gerente regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje pela manhã esteve o supervisor geral de distribuição das Bíblias aqui no Brasil, da Sociedade Bíblica, que foi o pastor Marcos Gladstone. E agora à noite vai ser o pastor Vinícius, amém? Mas vamos colocar em pé. Abra uma Bíblia lá em Salmo 122. Vamos dar início ao culto desta noite, amém? Hoje pela manhã houve uma venda enorme aí de Bíblias. Não foi não, Alessandro? Alexandre, foi ou não foi, né? O pessoal terminou o culto, foi lá. Muita coisa nova, muita Bíblia nova e com descontão. Quer dizer, então vale a pena, viu? Então se você quiser adquirir, fica à vontade. Salmos 122. Quem achou diz glória a Deus. Muito bem, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Mas olha que coisa interessante no versículo 4, onde sobem as tribos do Senhor. As famílias iam cultuar a Deus em Jerusalém. Jerusalém, embora ficasse no lugar baixo, ela como era o lugar de adoração ao Senhor, era dado como lugar alto. Então as famílias subiam a Jerusalém para adorar. Hoje você subiu, veio da sua casa, subiu à casa do Senhor para adorá-lo. E você precisa ter esta alegria do salmista. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram. A pergunta é, qual foi o seu sentimento hoje quando você disse, eu tenho que ir para a igreja? Eu vou para o culto, o culto vai começar. Qual foi o seu sentimento? Ixi, eu tenho que ir para a igreja hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí se eu não for, o pastor vai brigar. Ah, se eu não for, vão falar que eu faltei na escala. Ah, o que foi que te motivou hoje? Foi a alegria de servir ao Senhor? Eu espero que de fato tenha sido, amém? Então, quando você estiver vindo para a igreja, para cultuar o Senhor, alegre-se. Quando alguém falar para você, olha, eu estou indo numa igreja, se alegre. Quando alguém falar para você, olha, eu estou indo cultuar a Deus, se alegre, amém? Nós não somos um povo de velório, nós somos o povo que está com Deus vivo, o Todo-Poderoso. Então nós nos alegramos e celebramos na presença dEle, amém? Você crê? Então vamos fazer desse momento um tempo de alegria na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar agora? As pessoas estão chegando, vão vindo para trás, vão aceitando, mas você agora vai entrar em culto ao Senhor, amém? Quem você veio ver hoje? O seu amigo? Não, você vê, conversa depois. Agora é hora de falar com Deus, adorar ao Senhor, amém? Então nós vamos cultuar aquele que vive e reina para sempre, amém? Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por hoje, um dia especial. Em nossa nação, nós comemoramos o dia da Bíblia. E na verdade, Senhor, isto é muito bom. Para que nós pudéssemos ler, Senhor, esse texto que está aqui em Salmo 122, foi necessário que a nossa nação tivesse essa liberdade. Em alguns países, ó Deus, nós não podemos fazer isso.
Em alguns países, cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, igrejas estão sendo incendiadas, pastores estão sendo assassinados, arrastados para fora de casa e sendo decapitados. Mas aqui em nossa nação, nós temos a alegria, Senhor, de poder vir cultuar a Ti, de portas abertas, sem qualquer fiscalização do governo, porque estamos, Senhor, em um país laico, onde nós temos a liberdade de culto, e nós nos alegramos. E aqui, Senhor, hoje, nós vamos celebrar este dia, Senhor, o dia em que a Tua palavra vem à memória, o dia, ó Deus, em que as Escrituras ocupam um tempo especial. Ó Senhor, quão bom seria se todos os dias as Sagradas Escrituras ocupassem um tempo especial em nossos corações. Se todos os dias as Sagradas Escrituras tivessem, Senhor, um tempo de devocional pela manhã, à tarde e à noite. Mas, Senhor, se não há todos os dias, pelo menos uma vez por ano, que tenhamos, ó Deus, esta alegria de poder falar. Há um dia da Bíblia, há um dia onde nós nos alegramos porque esta palavra chegou até nós. A revelação divina escrita chegou até nós, e nós temos livre acesso. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos diante de Ti, e nos alegramos por estarmos aqui, e viemos cultuar a Ti, Senhor, cultuar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Por isso, Senhor, agora que todo cansaço, toda dor da semana, toda fadiga, tudo que o dia possa ter mexido com os sentimentos e emoções de cada um, que agora venha cessar, e que cada um venha entregar a carga agora aos Teus pés, em nome do Senhor Jesus. Que possamos confiar em Ti e entendermos que o culto é para Ti. O culto não é para nos agradar, o culto é para Te adorar, Senhor. Se todos estiverem dispostos a Te adorar, haverá um grande mover, haverá uma celebração da vida neste lugar, Pai. Por isso nós rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a Tua presença, enche os nossos corações e nos mobilize segundo a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, este louvor. A honra, a glória, louvor, adoração, domínio, poder pertencem somente a Ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Aleluia. Nas palmas. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. É para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar, Te exaltar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu
a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu nome. Aleluias. Santo e adorado és tu, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro
Aleluias. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Enche no Senhor nesta noite. Toda honra, toda glória pertencem a Ti, Jesus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Assente-se um minutinho, por gentileza. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Pode se assentar, né? Só para
falar um pouco sobre as ofertas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Quando nós vamos ofertar, o sentimento, muitas vezes, no momento da oferta, ele é carregado com o que nós estamos vivendo. Não é isso? Você vai ofertar ou vai dizimar, as contas aparecem na sua frente. Você vê em códigos de barra, né? Fala, meu Deus, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, não é isso? E aí, nós nos esquecemos que aquele que provê para nós, ele é o provedor. Então, nós não temos que ter receio em semear. Toda vez que nós ofertamos, estamos dizimando, nós estamos semeando. Só que semear por necessidade é barganha. Semear por tristeza é falta de fé. Vou dar porque senão vão olhar para mim que eu não estou ofertando, estou dizimando. Eu estou dando porque, sei lá, vai que eu dou e Deus me abençoa, nem prospera, né? Então, é por necessidade, não. Faça por alegria, independentemente de qualquer coisa. É o que a palavra nos leva a fazermos. Então, vá ofertar ou dizimar, faça com alegria. Como nós lemos a semana passada, em Lucas 21, fala que aquela viúva foi até o gasofilácio para fazer a sua oferta, e Jesus estava ali ao lado, viu quanto ela ofertou, viu também os outros que ofertaram, e ela falou, olha, e Jesus fala, ela foi a que mais ofertou. Por quê? Ela de tudo que tinha deu, o outro deu do que sobrejava, do que sobrava. Então, quando nós não entendemos o aspecto da oferta, nós damos qualquer coisa. E qualquer coisa também pode ser o retorno. Se eu dou qualquer coisa retorna para mim. Então, quando você for ofertar e dizimar, dê como primazia, como ordenança do Senhor, como está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todo dízimo à casa do Senhor, para que haja todo dízimo à casa do tesouro, para que haja abastança em minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós, bênção que estraga a maior abastança. Então, isso tem a ver com obediência e fé. Só que para eu ofertar, eu preciso crer. Então, você não pode pegar nenhum centavo ou qualquer quantidade na sua mão, se você não estiver crendo que isto, primeiro, foi Deus que deu a você. Segundo, Deus está te dando a oportunidade de você prosperar, então você está fazendo. E terceiro, você faz por fé e obediência. E aí você vê o aspecto do retorno que Deus nos dá, porque Ele diz, fazei prova de mim. Não foi o profeta que falou, olha, faça a prova do profeta Malaquias. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de todas as batalhas. E nós temos batalhas, não temos? Batalhas financeiras, contas para pagar. Essa semana aqui foi uma semana difícil para nós. Semana de pagamento de aluguel, a conta não fechou, né? Semana de pagamento de outras contas da igreja, e o que entrou foi 65% do que precisava. Então, imagina o desespero desse cabecinha aqui em pagar as contas, né? Então, não é fácil. Por isso, é importante que nós sejamos fiéis,
Porque a Bíblia fala que fiel no pouco, está todo mundo dormindo. Fiel no pouco, alguns acreditam, outros já não acreditam, por isso já nem fala, né? Fiel no pouco, no muito te colocarei. Fiel em qualquer coisa. Fiel no casamento, fiel nas finanças, fiel no trabalho, fiel no ministério, fiel à vida, fiel a Deus, fiel à sua palavra. Tem abundância na fidelidade. Então, não tenha receio em ofertar e dizimar, amém? Mas não faça por intimidação. Faça porque você tem o coração grato ao Senhor, amém? Então se coloque em pé agora, nós vamos orar, e aquilo que Deus falar ao seu coração você fará, amém? Aí depois você vai também comprar Bíblias, dar de presente Bíblia para alguém. Hoje é um dia especial, e é um dia em que hoje eu vi pela manhã, a Cíntia e o Isaac compraram uma caixa cheia de Bíblias, de diversos tipos de Bíblia lá. Não foi? Foi o último a sair da igreja, o último casal para ser hoje de manhã, viu, Vinícius? Pastor Vinícius, ali ó, aquela moça de rosa, levanta a mão ali. Ela e o marido dela encostaram lá, você não fala, vamos embora, não vai embora. Ficaram lá e foi comprando várias Bíblias, não foi não, Alexandre? Quem pegou uma caixa e comprou, é isso, presenteio. O melhor presente que nós podemos dar a alguém é uma Bíblia. A Bíblia muda o nosso destino, amém? Eu tive acesso a uma Bíblia pela primeira vez na minha vida aos 6 anos de idade, quando comecei a ir na igreja, através dos meus pais. E de lá para cá, eu tenho a minha primeira Bíblia guardada ainda em casa, mas eu tenho uma outra porção enorme de muitas versões da Bíblia, inclusive em hebraico e em grego, porque eu amo estudar a palavra do Senhor. Então é importante nós termos a Sagrada Escritura, amém? Então hoje nós temos aí à disposição em até 40% de desconto, é isso? Olha, aqui está o gerente regional da Sociedade Bíblica, é com ele que você vai falar no final, lá depois, entendeu? O preço é com ele lá, tá? Então, vá, adquira, abençoe a Sociedade Bíblica e abençoe um projeto lindo que eles estão fazendo. 1 milhão de novos testamentos serão distribuídos, e você adquire 2, ganha o 3º com capinha de couro, né, isso, personalizado, lindão, e aí você pode, você vai estar fazendo o quê? Ao comprar, já existem locais para serem distribuídos gratuitamente, ok? Então você adquire para abençoar. Se você quiser levar, bem, ele vai explicar depois como funciona, né? Mas é importante você abençoar alguém. R$ 8,50 é um café, né? É um preço de um cafezinho, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a oferta e dízimo da igreja local. Aí depois você pode ficar à vontade de comprar as suas Bíblias, os Novos Testamentos, outras publicações também da Sociedade Bíblica, amém? Aceita cartão, aceita cheque, só não aceita vale transporte, né? O restante, ele aceita lá, tá bom? Levante sua mão. Pai, nós queremos te agradecer, porque a provisão vem de ti, Senhor. Nós não temos nada que o Senhor não tenha nos dado. Se temos um carro para andar, uma casa para morar, um colchão para dormir, uma roupa para vestir, um sapato para calçar, o Senhor deu. Tem muita gente que não tem nada disso, Senhor. Se temos saúde, é porque o Senhor deu. Tem gente que está no hospital agora morrendo, Senhor. Se temos, ó Deus, condições de nos alimentarmos, temos o alimento na mesa, o Senhor deu. Tem gente que está morrendo de fome em muitos lugares. Então o Senhor proveu. Então, Pai, que haja em nós um sentimento eterno de gratidão a Ti, e nessa gratidão que possamos, Senhor, investir na Tua obra, investir no Teu reino, abençoar a Tua casa, fazer ela prosperar, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho continue sendo propagado, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, abençoe os dizimistas e ofertantes da igreja. Abençoe cada um, ó Deus, que com alegria, não por tristeza e nem por necessidade, mas com alegria tem dizimado e ofertado. Que eles vejam, Senhor, a tua boa mão, Senhor, sobre eles. E como o texto, ó Deus, que o apóstolo Paulo depois continua dizendo: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se
deem graças a Deus. Pai, que cada um venha entender que é o Senhor que dá a semente para semear. E então os Senhor possam ofertar e dizimar alegremente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, fique à vontade em ofertar e dizimar. Enquanto vem aqui, daqui a pouco eu vou chamar o pastor Vinícius, mas quero dar os avisos já aproveitar enquanto você está aí andando para ofertar e dizimar. Essa semana temos culto normal, aliás, os cultos segunda, quinta e domingo permanecem normais. O que está paralisado? Não há mais os atendimentos de aconselhamento. Se você precisar de algum aconselhamento pastoral, os aconselhamentos são pastorais, você vai falar com a secretária da igreja, que é a pastora Mércia, e ela vai direcionar o aconselhamento, ok? Para um dos pastores atender. O CR está parado agora, desse período, e então temos uma nova estratégia para o ano que vem, ok? As outras áreas, outras atividades da igreja também estão, porque agora é final de ano, muita gente tem muitas ocupações e assim por diante. Então, os cultos é que permanecerão. Segunda, oração, quinta-feira, culto da promessa, e no domingo, os 2 cultos da família, de pela manhã às 10 e às 18, amém? Então, as outras atividades da igreja agora, elas estão em recesso. Então, dá para você aí participar melhor. Há vagas no diaconato. Se você quer se voluntariar para trabalhar no diaconato, procure a liderança do diaconato, o Marcos, a Maria, o Luiz e a Cris, para que eles possam então falar com você, vai falar conosco, vai passar por um treinamento, e aí, estando tudo certo, vai fazer parte do corpo diaconal, amém? E também no Ministério Infantil estamos precisando de mais professoras. Se você sente no coração, arde no seu coração, o desejo de falar da palavra de Deus para crianças, procure a liderança, a pastora Vivian e também a Cláudia. Então a Vivi e a Cláudia, procurem elas e falem que vocês gostariam de se disponibilizar voluntariamente, porque estamos precisando nessas 2 áreas, pessoas voluntárias para trabalharem, amém? Bom, domingo que vem nós vamos ter um culto especial de Natal. Durante a manhã nós vamos ter o culto normalmente, domingo que vem, mas à noite, dia 19, haverá aqui uma peça de Natal. O pessoal está ensaiando, é uma peça cantada, muito bacana, o pessoal está se empenhando muito, vai ficar legal. Estamos fazendo já algumas decoraçõezinhas aqui, ainda vai ter outros cenários. Ali à sua esquerda, aquelas bolinhas ali, não é a cabeça de ninguém pendurada porque foi arrancada não, fica tranquilo, tá? Não é nada disso. O que tem ali são, cada bolinha daquela, estão as famílias da igreja. Então, depois que passar o culto de Natal, cada família poderá levar a sua bolinha, que está a foto da sua família. Quem passou aí, nós tivemos pedindo para as famílias enviarem a foto da família inteira, e está ali. Então, cada bolinha representa uma família que vem aqui na igreja. Se a sua família não tiver, procure a pastora Sumaia, para que ela possa então incluir aí a sua família. E aí depois, terminando aí o culto de Natal, cada um poderá pegar a sua bolinha, levar para casa, é sua, tá bom? E aí vai guardar como lembrança deste ano, amém? Vamos colocar em pé. Quero chamar aqui à frente o pastor Vinícius, secretário regional, gerente regional da Sociedade Bíblica do Brasil, homem de Deus, flamenguista. Como é que está o Flamengo? Está bem? Não? Tá bom? Não? O Flamengo é freguês do Corinthians, é isso não? Do Palmeiras? Ah, do Palmeiras. Estão dizendo por aí que até a grama aumentou o preço porque é verde, né? Eu ia fazer o sorteio e vou devolver. Olha, ele ia sortear, agora esquece, não vai mais sortear nada. Olha aí. Muito bem. Opa, calma, emocionou. Brincadeira, amamos o Flamengo, é do coração. O Flamengo no Rio de Janeiro é a mesma coisa do Corinthians aqui em São Paulo, não é isso? Acho que a maior torcida é do Flamengo.
ele é carioca, né? Então você vai ver o S puxar, né? O pneu, né? Mas uma benção, pastor Vinícius, homem de Deus, pastor presbiteriano, um homem que eu tive o privilégio de conhecer esse ano, no início do ano, né? Nos conheceu? Não, o ano passado, isso, o ano passado. E é um homem totalmente comprometido com o Evangelho, com a palavra de Deus, ama isso, ama as Sagradas Escrituras, come, bebe e dorme isto, e eu fico feliz em colocar alguém no altar para falar aquilo que vive, amém? Então nós vamos juntos hoje aprender, somos todos aqui alunos, estamos numa sala de aula, fique à vontade, que o Espírito Santo te use para nos ensinar, estenda as mãos à frente, vamos orar pela vida dele. Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por trazer nesse dia especial o pastor Vinícius, Senhor. Queremos honrá-lo neste lugar. Recebemos, ó Deus, ele na qualidade de profeta, como a tua palavra nos ensina, Senhor. Recebemos ele, Senhor, como um homem enviado por ti, chamado por ti, para cumprir um propósito que o Senhor confiou em suas mãos. E agora, Senhor, use-o de maneira poderosa para nos ensinar, para nos abençoar por meio desta palavra, nos alimentar com este alimento tão poderoso que são as Sagradas Escrituras. Pai, fala conosco segundo o teu propósito. Dê, Senhor, a unção fresca sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a ti, Senhor, por nos ouvir e nos abençoar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Fique à vontade, pastor. Ah, maravilha, ele falou algo muito bom aqui. Ele comprou uma Cayenne, um Porsche Cayenne, vai fazer um sorteio agora. Você vai receber os números aí, mas não é da Porsche, não é brincadeira. Ele vai fazer sorteio. Comprei do pastor. Não quero, se eu ganhasse eu venderia. Então, se você pegarem um númerozinho, o pessoal do apoio vai distribuir o número. Começou já está ali? Está distribuindo? Quem já pegou o númerozinho? Está fazendo lá, né? Está fazendo. Ah, está ali. Ok, aí vocês vão receber e ele vai fazer um sorteio. Ao final, No final, né? No final. São 2 Bíblias, é isso? São 3, essas 3 que estão aqui. As 3 Depois Bíblias. eu falo delas com calma. Então deixa eu tirar a minha aqui. Então, tá bom. A gente sorteia também, né? A Bíblia do pastor vem ungida, né, pessoal? Deus abençoe, fica à vontade. Obrigado, pastor. Meus irmãos, podem se assentar, em nome de Jesus, muito obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Saudade dessa igreja, não sei. Quem lembra que eu tive no ano passado, no dia da Bíblia? Então foi benção, então estamos juntos aqui de novo, tá? Eu quero dizer, pastor, que a camisa do Flamengo é a única teológica no mundo inteiro, né? Porque ela diz assim, ó, não tem aquele livrinho das cores que conta a história da salvação? A camisa do Flamengo também. O sangue de Jesus me lava de todo pecado, o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Então Deus abençoe, pastor, obrigado. Quem pega o microfone por último, se bem que ele vai pegar depois, né? Estou lascado. Brincadeira, pessoal, a gente ama muito vocês. De manhã teve aqui o pastor Marcos Gladstone, ele é o nosso supervisor geral, né? O secretário de distribuição geral, ele coordena as 9 regionais. E eu coordeno a regional de São Paulo, que é responsável pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, o pastor Marcos, que esteve de manhã aqui, ele é meu chefe. É o chefão esteve pregando aqui. Então, a régua está lá em cima, né? A gente tem que, aí agora, compartilhar a palavra com vocês. Mas, é claro, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quem fala é o Espírito Santo de Deus. Sou casado com Michele e temos aí o Tiago, de 12 anos... e, ao mesmo tempo, o Davi, de 4 aninhos. Eu tenho uma trajetória na Sociedade Bíblica do Brasil desde 2015, e a gente faz essa caminhada desde o Rio de Janeiro. É por isso que a sintonia do rádio está chiando, tá? Carioca passa um terço da vida chiando. Tem carioca aqui hoje, gente? Só eu. Só paulista mesmo. Então, tá bom. De modo que a gente faz essa trajetória desde 2015, eu passei pela gestão da regional de Porto Alegre, depois eu passei pela gestão da regional de Curitiba, coordenando o Sul como um todo, os 3 estados. Foi quando o pastor Marcos, que esteve aqui de manhã,
ele me chamou, me ligou e disse, olha, queremos você em São Paulo, vem para cá. E aí eu estou há 1 ano aqui, fiz 1 ano em novembro. Quando eu estava há 1 mês aqui na cidade de São Paulo, a primeira igreja que eu fui pregar foi a Igreja Batista Moraxá. Isso é uma honra, pastor, para mim. Alegria, porque foi a primeira igreja que abriu as portas para que eu pudesse compartilhar da palavra no dia da Bíblia. E o Xandinho está comigo de novo aqui no stand. Beijo seu coração, Alexandre, você é top, está aí sempre atendendo no stand. Como o pastor falou, até 40% de desconto, você pode encontrar ali, não vai nem pagar o frete, você já leva o material para casa. Mas a gente fala disso ao final melhor. Os irmãos estão fazendo aí a distribuição, vão fazer daqui a pouco uma distribuição de números, e eu vou sortear esses 3 itens aqui ao final, que eu também quero conversar com vocês sobre eles. É um presente, o dia da Bíblia. Quem ganha um presente é você, para você sair daqui hoje feliz. Quem não veio no culto à noite, perdeu a... Isso, perdeu a bênção. Mas a gente é parceiro aí da Igreja Batista Moraxá, e na verdade, honra, e assim, aquele santo orgulho batista, né? Pastor, o nosso pastor, ele tem esse santo orgulho batista aí, homem de Deus, e aí eu posso dizer, ó, quando a Sociedade Bíblica do Brasil, em 10 de junho de 1948, nasceu, ela nasceu lá no Rio de Janeiro, orgulho carioca, mas ela nasceu na PIB do Rio de Janeiro, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, foi onde acolheu os pastores que fizeram a eleição da primeira diretoria, que recebeu a chave do prédio de 9 andares da Buenos Aires, que a Sociedade Bíblica Americana e a Britânica construíram, e entregaram o prédio da Bíblia para a primeira diretoria eleita, lá na PIB do Rio de Janeiro, na Frei Caneca, número 10. Isso há 73 anos atrás. E nós estamos aqui hoje para continuar celebrando. Em 1948, período pós-guerra, o coração aquecido do povo brasileiro, depois de um período de escuridão por causa da Segunda Guerra, o anseio era que as pessoas conhecessem o Deus da palavra. E todos queriam receber a palavra de Deus. Tanto que o lema da Sociedade Bíblica no Brasil, naquele tempo, era levar a Bíblia à pátria. E hoje o nosso lema é semear a palavra que transforma vidas. E nós fomos entregues para essa diretoria de pastores e líderes cristãos da época, em 1948, justamente porque nós fomos criados para servir a igreja. A SBB é de vocês. E o dia da Bíblia hoje, o pastor Marcos deve ter mencionado pela manhã, é a Bíblia e o jovem. Eu estou vendo a juventude aqui na frente. O legado que foi construído há 73 anos atrás é esse cajado que o pastor Luiz daqui a pouco está passando. Daqui mais uns 70 anos, se Deus quiser e conceder o nosso... Amém, igreja? Isso. Mas quando a gente for passar o cajado, a juventude tem que estar firmada na palavra. É por isso que o salmista vai responder a pergunta, como poderá, Salmo 119, a partir do versículo 9 ali em diante, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele vem dizendo que ele busca a presença e a palavra do Senhor. Salmo 119, 176 versículos, totalmente dedicados, exclusivamente num acróstico do alfabeto hebraico, dedicados a homenagear um poema à palavra de Deus. E quando chega no versículo 11, ele responde a pergunta de como você, jovem, pode guardar puro o seu coração. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ao mesmo tempo, Eclesiastes vai dizer para a juventude que ecoa nos nossos corações. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que você prevaleça nos dias maus. E que dias maus nós temos vivido. Que dias diferentes, pastores e o pessoal, como eu posso dizer aqui, da antiga. Porque eu sou daquela época, dessa turma aqui, ó. 3 palavrinhas só, eu aprendi de Deus é. Amém? Leia a Bíblia. Hey, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Nota 10, pastor. O pessoal vem para a escola dominical. Eita glória. Palmas para os jovens, gente. Vitamina BO é o nome disso. Bíblia e oração. Você quer resistir aos dias maus?
Quando você enfrentar uma necessidade, lembra-te do teu Criador. Lembra dele, porque ele é o Deus da palavra. E é isso que eu vim compartilhar. E aí eu falava, né? Michele, Davi, Tiago, e eu sou pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pela graça de Deus, foi aprovada ontem a minha participação oficial na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Me tornei, no dia de ontem, pastor auxiliar lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, eu estou compondo a equipe lá do reverendo Arival Casimiro Dias Casimiro e o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí eu faço parte agora dessa equipe lá, pela graça de Deus. Misericórdia, né? Estou cuidando dos adolescentes lá e das crianças e atuando na igreja como um todo. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 21, é o que nós leremos, porque a nossa intenção é caminhar com a palavra de Deus com vocês nessa tarde e noite já. Se você achou Lucas 4,14, dá um glória aí. Quem não achou diz misericórdia, pastor. Opa, então vamos lá. A gente espera. Lucas 4,14 a 21, diz assim a palavra do Senhor, eu lerei na Nova Almeida atualizada. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta é a palavra do Senhor. E nós estamos aqui justamente para falar do dia da Bíblia. E um dos princípios dos pais reformadores era o sola scriptura. Um dos 5 pilares, né? Sola fide, solus Christus, sola Deo gloria, sola scriptura. E a gente entende que justamente um desses pilares é o sola scriptura e sola gratia. Dentro desse pilar sola escritura, que quer dizer somente a escritura, que é um dos pilares da reforma, os nossos pais reformadores que lutaram contra o domínio do império das trevas, que na época retinha a palavra do povo, foi contra isso que Lutero lutou. Lutero foi o gatilho ali em 1517, para fazer com que a palavra fosse acessível a todos os povos. Tanto que a partir de Lutero, quando ele traduz a Bíblia para todas as pessoas ali, com o alemão simples do povo, porque ele dizia: a criança que corre no campo, o homem que trabalha e a mulher no mercado, ela precisa ouvir Moisés num bom alemão, sem descobrir que ele era judeu, porque a língua deveria falar ao coração na língua materna de cada povo. E depois que ele faz isso, é como se fosse um estopim para que imediatamente mais de 600 países recebessem a palavra de Deus na sua língua. Então, o sola escritura foi esse movimento, pilar da reforma protestante, da qual todos nós somos filhos, queira você ou não reconhecer isso, mas isso é clássico para as igrejas históricas, como Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e etc. De modo que o Alistair McGrath ele vai declarar que nas Escrituras Deus revela a si mesmo verbalmente sob forma de palavras. O que quer dizer isso? Princípio da conformação. O que é o princípio da conformação? É quando algo precisa ser explicado numa forma que a pessoa possa entender.
Deus é o primeiro missionário a se traduzir em amor. Levanta a sua Bíblia comigo aí. Cadê sua Bíblia? No celular não vale, apesar de que é legal, tá? Levanta a sua Bíblia comigo aí. Diga assim: eu tenho uma carta de amor de Deus para o meu coração. Ele é o primeiro missionário. Gênesis 3:16. O proto-evangelho. Porque o Filho do Homem pisará a cabeça da serpente. A promessa do evangelho sobre a minha e a sua vida. Então Deus é o primeiro missionário que traduz no princípio da conformação um Deus tão grande, inenarrável, impossível de se descrever, soberano do universo, governador de todas as coisas. Como descrever um Deus tão grande? E ele se descreve e escolhe a linguagem humana para fazer isso. E ele escolhe palavras simples como água, pão, vinho, sangue, cruz, morte e ressurreição, para que você pudesse entender a carta de amor que ele tem para o teu coração. É nesse princípio de palavras humanas que Deus se traduz, e por isso é que nós somos o povo da palavra, porque em Logos, ou seja, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso que eu e você somos o povo cristão, e a religião, sim, podemos dizer, a religião cristã, que é diferente de todas as outras, porque nós somos o povo da palavra. E isso nos diferencia de todos, porque não vivemos uma mística quando algo tem que se revelar através de rochedos, troncos sagrados ou rios, porque nós não somos daqueles que adoram a criação, mas nós adoramos ao Criador. De modo que quando você pensa nesse que era o princípio, na criação, quando ele declara, você vai ver que ele é o Deus da palavra, quando na sua própria palavra ele diz: haja luz. E pela ordenação da sua voz e da sua palavra, todas as coisas passaram a existir. É ele quem é esse dunamis, ou seja, o poder, a força motriz que gera todas as coisas. O Deus que não foi criado, mas ele criou todas as coisas. Por isso que eu e você somos tão apegados à palavra, porque quando você abre a sua Bíblia, o autor acompanha a leitura com o seu coração. Você tem o privilégio, melhor do que Harry Potter, sei lá o quê, qualquer outro livro, enfim, o diferencial é que o autor está com você todos os dias para tirar as suas dúvidas. Você abre a Bíblia e diz: Espírito Santo de Deus, e agora? Como é que eu entendo esse texto? E o autor vai lá e explica a palavra para você. Você tem o maior privilégio de todos do universo. Poder. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante. Agora sim, quem está com o celular aí? E aí o vídeo era o seguinte: se a gente usasse a Bíblia como usa o celular. Quem assistiu? Impactante, né, pastor? Por quê? Porque a gente bota o celular para carregar do lado da cama e dá aquela olhadinha. Levanta de manhã, pá, na cama. Vai para a mesa, e foi isso que o vídeo mostrou. E eu me identifiquei, eu falei: Senhor, perdão, porque muitas vezes eu tenho negligenciado a Tua palavra por conta do celular. Se a gente usasse para carregar o nosso coração, ao invés de ficar carregado com as coisas desse mundo. E essa é uma palavra de exortação, aceite isso em nome de Jesus. Quem disse isso outro dia foi o reverendo Arival. Ele falou assim: menos redes sociais e mais palavra na sua vida para 2022. Eu concordei, eu falei: amém, pastor, nos ajuda nisso aí, Deus. Esse é um santo propósito. Mas esse é o verbo vivo, o Deus da palavra, o Cristo que nos resgata é esse verbo vivo que habita entre nós e que entregou o seu Filho na melhor e maior tradução de todos os tempos. O Deus do princípio da conformação, em Filipenses 2, abre mão do seu trono e da sua glória para poder se traduzir em carne. É Natal,
o Deus menino nasceu no seu coração e chegou. O Deus que se vestiu como nós, andou como nós, se vestiu de carne, para poder, como nós, traduzir o seu amor. E nessa conformação de uma carne, ele sofreu a tentação em todas as coisas e a superou e venceu pela palavra. Se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ser religados a esse Deus todo-poderoso da palavra viva. De modo que é esse princípio do Deus da palavra que entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade, para proclamar o cumprimento da profecia do ungido, e essa profecia é declarada por Jesus no texto que acabamos de ler, porque Jesus, quando começa o seu ministério, aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério baseado na palavra. Eu amei aquele quadro ali. Entrando nos trilhos da igreja. Como é que você faz para conhecer o ministério e o esquema aqui da Morachá? Você tem toda uma trajetória. E pastor, eu fiquei amando aquele quadro ali com uma vontade de tirar foto. Posso depois tirar uma foto? Porque é bom a gente copia, né? Olha que legal. Ficou bênção, pastor. Por quê? Porque na vida cristã é assim também. E Jesus mostra para nós, nesse texto, que ele traçou uma trajetória de trilhos na palavra, que você que entrou aqui, seja a primeira vez, ou se você tem 10, 20 anos de cristianismo, você precisa olhar para esse texto comigo nessa noite e dizer, eu preciso seguir os passos de Jesus, porque ele, como homem, nos ensinou que precisamos da palavra o tempo todo. Não existe vida cristã sem a palavra. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, pastor, o que é mais importante, a ministração e o estudo da palavra ou a oração? E a resposta dele foi, o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou da esquerda? Você não pode voar sem essas coisas. A gente canta, né? Vou voar como águia. Você quer voar, filho? Voa, na Bíblia e na oração. E Jesus nos ensina isso. Por isso que nesse contexto do texto, a gente precisa entender ali, justamente antes do início de Lucas, que Jesus tinha acabado de ser batizado para iniciar o seu ministério. Então você que vem à igreja a primeira vez, está frequentando aqui, não foi batizado, procura o seu pastor, porque até isso Jesus nos ensinou. Para iniciar os trilhos do ministério, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E Jesus demonstrando o seu batismo ali, não que ele precisasse do batismo para a remissão de pecados, e demonstrar isso, porque como ser humano, eu disse, ele jamais pecou. Foi tentado em todas as coisas. Contudo, esse Deus poderoso, ele demonstrou aquilo que ele ia fazer na sua morte, lavando a cada um de nós no seu sangue precioso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De modo que você precisa estar no corpo de Cristo e passar pelo batismo. Você precisa saber que a vida cristã não vai ser um mar de rosas. Você precisa saber que se você passou em frente a alguma igreja que tem uma placa, pare de sofrer, fuja dessa igreja. Porque Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias. Ou seja, nós vamos passar, como o reverendo Hernandes diz, né, pelas agruras dessa vida. Ou seja, pelas dificuldades dessa vida. E você quando Deus te matricula na escola do deserto, é para que o seu caráter seja forjado, para que a sua personalidade em Cristo seja moldada de acordo com o fogo do Espírito, que vai depurar o seu coração, assim como o fogo depura o ouro, vai depurar a sua vida, para que em cada escola do deserto, você cresça, cresça e cresça em Jesus, deixando o velho homem para trás e que Cristo nasça cada vez mais a cada dia. Porque Cristo vive em mim e não mais o velho homem. Mas Lutero bem que disse, né? Eu achava que o velho homem se afogava nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Por isso é que você tem que assassinar o velho homem todos os dias. E como que você faz isso? Bíblia e oração. Jesus vai para a escola do deserto, levado pelo Espírito Santo, para passar 40 dias ali, justamente para uma comunhão intensa com o Pai. E depois desse período de comunhão intensa com o Pai, ele é levado justamente para ser tentado. E após, justamente na sua necessidade mais básica, que era a fome, Satanás diz o que para ele?
olha, se você está com fome, diga a essas pedras para que elas se tornem pães. E qual foi a resposta de Jesus? Foi na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E numa escala progressiva, Satanás vem tentando atingir o coração de Jesus homem e Jesus Deus, 100% ambos, de modo a oferecer todo o poder e toda a glória que não era dele. Mais uma vez vou citar Lutero, que diz: Satanás não passa de um cão acorrentado nas mãos de Deus. E é por isso que você deve estar firme na palavra, porque jovens, hoje é o dia da Bíblia, eu vos escolhi porque tendes vencido o maligno, e a gente só vence baseado na palavra de Deus. De modo que Jesus, sendo um jovem de 30 anos, vence a escola do deserto, justamente para iniciar o seu ministério, e aí vai para os trilhos, batizado, fortalecido na comunhão com o Pai, ou seja, recebendo o discipulado junto com o Espírito Santo e Deus ali, fortalecendo Jesus homem, que progrediria por 3 anos no seu ministério. Você quer iniciar o seu ministério? Pastor, eu quero tocar bateria. Pastor, eu quero cantar. Pastor, eu quero dar aula para as crianças. Já passou pelos passos de Jesus? Já se consagrou? Já foi para a escola de 9 marcas ali? O ministério, ele tem essa vida e esse início olhando para Jesus nesse texto, justamente porque ele separa para mim e para você alguns aspectos primordiais que eu quero conversar com você nessa noite. Quando você inicia a sua caminhada cristã, e Jesus está mostrando para mim e para você nessa noite, que ele começa a sua vida cristã baseado na palavra, olhe comigo para os versículos 14 e 15 de Lucas 4, e você vai ver que Jesus vai para onde? Para Galileia. Jesus começa a ensinar naquele lugar que era conhecido também como Galileia dos Gentios, porque a palavra Galil significava no grego cinturão ou círculo. Era justamente, ela ficava ali ao norte da Palestina, aquele cinturão cercado por cidades gentílicas, onde recebia influências de várias pessoas de diversas nações e de diversas religiões e de diversos deuses daquela época. Ou seja, aquele lugar ao norte do Mar da Galileia, ou seja, Galil ou Galileia dos Gentios, era o lugar mais renegado pelos judeus, mas que era o lugar que eles tinham que manter contato, justamente por causa da rota comercial e de tudo aquilo que eles obtinham através dos produtos que passavam por ali. Era como negociar com a China, né, pastor? Mas eles renegavam tudo que havia ali, por causa do paganismo que acontecia. E Jesus mostra que quando ele sai da escola do deserto, depois que no poder do Espírito Santo, ele enfrenta Satanás e está forjado pelo Espírito de Deus, ele não vai para o centro nervoso de Jerusalém pregar na Catedral Gospel de Jerusalém. Uau, vou para o templo de Herodes, porque aí eu vou fazer o meu ministério conhecido, vai ser mais rápido, eu anuncio que eu sou o Cristo, o Messias, a palavra prometida, e pronto, deu tudo certo. Eu e você precisamos nos abastecer nesta igreja, e eu e você precisamos ir lá para fora, para a Galileia dos Gentios, que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus te chamou para começar o seu ministério, anunciando a todas as pessoas, independente de cor, credo, religião. Você precisa ir para a Anália Franco e dizer: Deus, nos usa nesse lugar, para fazer com que aqueles que estão embrutecidos pelo pecado sejam despertados e venham conhecer o Senhor na tua casa. Jesus está te ensinando nessa manhã, que nessa noite, que quando você recebe o seu ministério, você precisa aprender na comunhão dos santos, mas você precisa ir lá para fora, porque a igreja não se faz só desse lugar aqui. De modo que Jesus, ao mesmo tempo, no versículo 16, nos ensina que ele vai, ao mesmo tempo, exercer o seu ministério lá fora, mas ele não fica só lá fora, ele precisa se reabastecer o tempo todo da palavra e da comunhão dos santos, que é aquilo que a gente chama de meio de graça. Quais são os meios de graça? Palavra e sacramentos, e ao mesmo tempo a comunhão na adoração e na oração com a igreja. Palavra é o que estamos fazendo agora, os sacramentos, batismo e ceia, e ao mesmo tempo a comunhão, que foi aqui maravilhoso louvor, estávamos cantando, a comunhão dos santos. Já teve retiro aqui na igreja, pastor? Há muito tempo atrás, há um tempo atrás.
Tomara que volte, né? Depois de passar esse período aí. Retiro é a coisa mais gostosa, né? Primeiro dia todo mundo na maior santidade e tal, daqui a pouco todo mundo está se conhecendo e tal. Aí, daqui a pouco já dá até umas esbarradas. Ô irmão, fura fila não, dá comida. É povo de Deus. Mas é meio de graça. E Jesus nos mostra isso quando ele vai para a sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era aquele lugar que depois do cativeiro babilônico, né, os 70 anos do cativeiro babilônico, o templo havia sido destruído, e justamente por causa da necessidade de se aprender a Torá, e na verdade todo o texto antigo, do Antigo Testamento, dentro dessa necessidade, construía-se em cada cidade e localidades um lugar para estudo e oração da palavra. De modo que se juntava pelo menos 10 sábios ali, casados, para que pudesse se instruir. Ali era formada uma sinagoga. Jesus vai para a sinagoga nos ensinando que, ao mesmo tempo que devemos ir para a igreja, e essa é uma palavra justamente para os desigrejados, e aqui eu sei que não tem ninguém, porque todo mundo veio para a igreja. Mas essa turma que está na moda diz assim, pastor, Cristo em casa. E eu digo, desculpa a expressão, uma pinóia. Cristo em casa não, é aqui, na igreja, na comunhão dos santos, na adoração, na escola bíblica, onde a gente aprende a palavra de Deus. E Cristo nos ensina isso, que a gente precisa ir para a igreja. Ele não deixava de sempre passar pelas sinagogas. E ele vai, não só na sinagoga, mas ele vai no lugar que ele fora criado. Ou seja, além de nós pregarmos lá fora, como eu acabei de dizer, e além da gente vir para a igreja, a gente precisa apresentar a nossa fé para a nossa família maior, da qual nós fazemos parte sanguineamente. Ou seja, tem a nossa família nuclear. Cadê os casais casados e os filhotes aí? Tem uma família aqui, né? A moça que estava apresentando aqui. Muito bom. Essa é a nossa família nuclear. E a família maior? São os tios, avós, primos. Foi para lá que Jesus foi. A gente precisa dar o testemunho e falar dessa palavra que transforma vidas e que liberta, para aqueles que nos conhecem desde pequeno, ou que nós conhecemos desde pequeno também. Quantos aqui têm parentes que gostariam que se convertessem ao Senhor? Eu tenho. Jesus nos ensina que nós precisamos buscar essas pessoas, e ele volta para Nazaré, onde fora criado, para dar o testemunho do seu ministério. Apesar disso, se você ler o texto, você vai ver que santo de casa não faz milagre muitas vezes. Porque ao ouvirem as suas palavras, ao mesmo tempo que ficaram maravilhados, depois tentaram jogar Jesus de lá de cima do cume do monte. E aí é o seguinte, você tem uma responsabilidade, porque você não é da contabilidade, você é do propaganda e marketing. Guarde isso aí, você não é da contabilidade. A contabilidade é do Espírito Santo de Deus. O Deus que chama e desperta os seus para vir até Ele. Mas você precisa anunciar as boas novas para os seus parentes, porque a responsabilidade já não estará mais nas suas mãos. No momento em que você declara a sua fé diante dos seus parentes, todos eles, e aí anuncia o Evangelho, a responsabilidade é sempre de Deus em trazê-los. Mas você precisa ser o canal de aviso da boa notícia. Nasceu Jesus, e Ele veio para te buscar, Ele voltará para nos buscar. O Evangelho é puro e simples, irmãos, mas a gente precisa ser canal e boca viva de Deus para dizer isso para os nossos parentes. Aproveite esse Natal para fazer isso com aquele parente que você já não fala tem um tempo. E que talvez até por uma briga política desde 2018, vocês não estejam se falando. Manda de presente para ele e diz assim, eu te amo. Esse aqui é o Evangelho da graça que mudou a minha vida. E é uma forma de você ser boca de Deus. Mas, quando Jesus está ali, e o principal nessa noite é que ele lê o texto de Isaías 61, 1 e 2, e você depois pode conferir isso, que o texto que lhe é entregue nas referências, ele leu Isaías 61, 1 e 2, que era uma profecia que falava justamente sobre a libertação do exílio através do ano do jubileu e o Messias futuro que haveria de vir. E, ao mesmo tempo, Jesus está publicando ali o seu ministério de forma a todos e publicamente, mas, ao mesmo tempo, o que fica revelado para mim e para você nessa noite é que ele estava ali
não simplesmente para fazer uma leitura pública e explicar o texto. Ele estava ali para dizer aquilo que nós lemos no último versículo dessa noite, que foi o versículo 21. Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Esse momento é impactante e foi um privilégio único daqueles ouvintes, porque aqui a gente pode perceber justamente o Emanuel, o Deus conosco que nasceu, como um vórtice do furacão. Sabe o furacão quando passa, ou o ciclone, ou o redemoinho no mar? Na física, o vórtice é aquilo que faz a força centrípeta, né? Que atrai para si todas as coisas até o meio ali, e tudo que está ao redor é atraído. Jesus é esse vórtice do furacão que atrai para si todas as coisas e que é o Deus que retém a eternidade nas suas mãos, porque antes do haja luz, já houve cruz. E desse modo, onde o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e todas as coisas são sombras daquilo que haveria de vir no Filho do Homem, no esmagador da cabeça da serpente, Jesus diz, tudo aquilo que vem desde o Gênesis, prometido no proto-evangelho, até o Apocalipse, está centralizado em mim. Eu sou o Messias. E ele atrai para si, como um vórtice do furacão, todas as coisas e diz, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Gente, que privilégio impactante, era como se Jesus entrasse hoje aqui, abrisse a Bíblia e a voz do Emanuel falasse conosco nessa noite. Foi a palavra lendo a palavra. Coisa linda. Chegar lá no céu, eu vou perguntar para aquela turma lá da sinagoga de Nazaré, como é que foi quando Jesus leu a Bíblia? No dia da Bíblia, hoje, né? A gente poder pensar nisso. Porque o Verbo vivo leu a palavra para cumpri-la no meu e no seu coração. De modo que quando esse momento impactante, ele se revela como a plenitude do Verbo encarnado, ou seja, essa centralidade das Escrituras na vida de Jesus, na verdade, apontando para Ele, e Ele nos ensinando como utilizá-la, é para mim e para você um norte hoje, de como a nossa vida deve ser conduzida pela palavra. E é por isso que, baseado no sola Escritura, nós podemos ter a base para uma vida cristã que anda nos trilhos. Eu quero dizer para você que no versículo 17, Jesus nos dá a dica como isso deve acontecer. Porque o versículo 17 vai dizer para mim e para você, que o verbo é a palavra, porque ele faz isso numa atitude muito importante, revelando quem ele era nas Escrituras. Ele faz isso como? Versículo 17, abrindo o livro. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas Bíblias de estudo você tem na sua casa? Quantos textos e versões você tem no seu aplicativo? Charles Spurgeon também disse que, para a sua igreja na Inglaterra, aí ele ainda um pregador jovem, ele disse, a Bíblia de vocês está tão empoeirada nas suas estantes que dá para escrever condenação na sua capa. Você precisa abrir a palavra de Deus. E abrir, não é abrir como um amuleto no Salmo 91 e deixar na sala da sua casa ou no escritório do seu trabalho. A Bíblia não é um objeto de amuleto, mas Jesus inicia o seu ministério na inspiração da palavra de Deus, porque a Bíblia é um referencial de vida, porque a Bíblia é um referencial para essa geração, a Bíblia e o jovem, para que eles, sendo luzeiro no seu grupo, na sua escola e naqueles que convivem com eles sejam cartas vivas do Senhor como referencial de ética e comportamento. Irmãos, eu moro na rua Marquês de Paranaguá, na Consolação ali. E ela é transversal à Augusta. Aquilo é uma balbúrdia, né? E toda vez que eu passo ali, eu passei com o Xandinho, agora o Alexandre, agora há pouco, nós passamos por ali, ele foi lá me buscar, e eu falei, isso aqui está uma selva perdida. Porque as figuras dos jovens que estão ali, você vê que eles estão transtornados, acorrentados, embrutecidos pelo peso do pecado e o domínio de Satanás sobre suas vidas. E são vocês, jovens, que vão falar com eles.
a linguagem que eles vão entender, o princípio da conformação é cada um de vocês. Eu posso falar, o pastor pode falar, mas esse legado está nas mãos de vocês. E o meu coração dói, porque no Rio de Janeiro eu fui pastor de jovens. E quando eu passo na Augusta ali, gente, é um negócio de chorar, porque eles estão caídos nas sarjetas, eles estão travestidos de coisas que eles não são. Mas vocês precisam se fortalecer na palavra de Deus, para que na autoridade do Espírito vocês possam trazer liberdade a esses que estão acorrentados por Satanás. Perdão pelo desabafo. E ele nos dá esse exemplo, ele nos dá inspiração. Qual é a inspiração para você no dia a dia? São livros de autoconhecimento, autoajuda, marketing, coaching. Essas coisas são até legais, mas elas são acessórias, porque o livro que deve estar no topo da prateleira do seu coração é a palavra de Deus. E o tempo com a palavra decaiu muito, como já falamos aqui no começo. Por isso que a igreja primitiva, ela crescia porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, ainda o Novo Testamento estava sendo escrito, e você vai ver Pedro falando dos escritos de Paulo e um correspondendo ao outro na construção de que a palavra confirma a própria palavra. Atos 2:42, cresciam na doutrina, ou seja, na palavra. Nós precisamos examinar a Escritura como Jesus faz e nos mostra isso desde tenra idade, nos seus 12 anos, onde ele estava justamente no templo, discutindo com as autoridades religiosas sobre a palavra de Deus. Ou seja, ensina a criança, o jovem, no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. A Bíblia precisa ser examinada, e a Bíblia não pode ser, como eu falei, um tipo de amuleto, ela não pode ser, caixinha de promessa é bacana, tá, gente? Mas deixa só para o dia do aniversário, porque só tem promessa, não tem exortação. E aí você não pode abrir a Bíblia de uma maneira também como se fosse um horóscopo, né? Deus, fala comigo hoje. Aí vai lá de qualquer maneira displicente, aí abre lá, piada de seminário, tá, pastor? Só uma licença aí. Foi Judas e enforcou-se. Vixe, não, Deus, não é isso não. Aí abre de novo lá, vai tu e faz o mesmo. Meu Deus, para. Não, Senhor, não é isso. Abre de novo, terceira vez, e o que tem de fazer, faz depressa. Não é isso. Por que muitas pessoas e muitas igrejas estão doentes? Oséias 4:6 vai nos revelar: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Nessa manhã, nesse tempo de pluralismo, onde tudo é verdade, tudo é bom, você precisa da palavra de Deus, porque ela é a única verdade, porque tudo é pela palavra. Assim, o avivamento só virá no nosso meio, se nós fizermos como Abacuque, que disse: ouvi a tua palavra, aviva a tua obra, ó Senhor. Ou seja, precisamos reafirmar a importância da palavra de Deus na vida da igreja. De modo que eu e você aprendemos nessa primeira parte que a palavra, ela é tudo para mim e para você. Ou seja, o verbo é a palavra e a gente precisa abrir a Bíblia todos os dias. Agora, a gente precisa caminhar com o autor da palavra, como eu disse no começo, ao nosso lado, porque o verbo nos dá o Espírito Santo. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele faz isso no poder do Espírito. E para que você possa ter a interpretação correta da palavra, você precisa fazer o que Paulo nos deu como ordenança em Efésios 5:18, onde ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então existe uma medida, você precisa ser cheio do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus na leitura da palavra. Você precisa ter comunhão com esse Espírito que traduz as batidas do seu coração numa oração correta e coadunada com a vontade do Pai, quando Ele traduz a sua oração, até mesmo daquilo que você não consegue pedir corretamente, Ele faz por gemidos inexprimíveis, vai dizer a carta de Paulo aos Romanos.
Ou seja, comunhão com o Espírito vai fazer com que o seu coração passe a bater corretamente, deixando a desritmia do pecado para trás e avançando numa comunhão para que você possa entender a palavra melhor, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, o Espírito Santo é aquele que é a nossa companhia, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo é aquele que nos dá consolo, poder, unção, concede os dons, intercede por nós, e nos guia à verdade, João 16:13, e age na nossa consciência, Romanos 9:1, ou seja, na unção e no poder do Espírito, dunamis, como eu falei no começo, não há pregação da palavra sem o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Precisamos do Espírito Santo de Deus, se queremos pregar a palavra. E por fim, essa palavra que precisa ser aberta todos os dias, que tem a companhia do autor que nos dá o poder para entendê-la e proclamá-la, ela precisa ser a praxis de Cristo Jesus em nós, ou seja, o verbo vivo nos dá a palavra, porque Ele mesmo é a palavra em ação. Você precisa agir, meu querido e minha querida. Jesus, Ele não fez um ministério, como se vê muito por aí, onde a gente fica só assim no estudo da palavra e vai para casa de domingo a domingo. Mas, ao mesmo tempo em que Ele se revela na profecia e diz, hoje se cumpriu, Ele cuida de cada um de nós de forma particular, porque Jesus, depois que Ele sai da sinagoga, e Ele vai fazer a sua viagem geograficamente trajetória até Jerusalém, e ir para a cruz, Ele cuida de pessoas especialmente de forma individual, traz para fora da multidão, traz para fora da cidade, porque Ele não é um Deus de massa, mas Ele é um Deus pessoal, e Ele cuida do teu coração e das pequenas mazelas, e pergunta para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Diz para Jesus hoje, porque Ele se importa com o teu coração. Jesus exerceu esse ministério tocando nos leprosos. Jesus exerceu esse ministério ensinando a igreja a dividir o pão e a saciar a fome, como eu vi aqui no escritório de ação social, dividindo aquilo, 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem para desenvolver o teu ministério praticamente, de forma prática na sua vida? Divide o pouco, porque no pouco Deus fará multiplicar e será muito. Seja você uma carta viva em Cristo Jesus, dessa palavra em ação, porque Jesus, Ele não ficou só no templo, Ele foi ao encontro do povo. O verbo de Deus é ação, é a praxis da palavra viva, porque Ele mesmo declara, eu não vim aqui só para dizer que eu tenho poder e exercer um governo político e terreno, eu vim aqui para evangelizar os pobres, ou seja, Ele veio libertar e trazer a palavra de salvação àqueles que estavam impedidos de progredir, justamente porque estavam desprotegidos e oprimidos por causa do pecado. Esses são os pobres. Não é o pobre da situação social, mas é aquele que está na sarjeta Augusta, justamente porque está oprimido, impedido de progredir numa riqueza espiritual em Cristo Jesus, por causa da opressão do pecado de Satanás. Jesus é esse que na prática da nossa vida nos usa para libertar essas pessoas, proclamando libertação aos cativos, onde as correntes do império das trevas podem ser tiradas em nome de Jesus. Restaurar vista aos cegos é aqueles que, uma vez libertos dessas correntes, saem da masmorra do pecado e, ao subir e encontrar o sol da justiça, que é Cristo Jesus, vem a luz e os seus olhos se tornam luz. E se os nossos olhos são luz, que grandes luzes serão as nossas vidas, pequenos cristos, iluminando esse mundo que precisa, porque vocês são a luz do mundo também. E além disso, o sal da terra que traz o tempero. Libertar os oprimidos é justamente cancelar o escrito de dívida que era contra nós. Jesus encravou, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz do Calvário, tetelestai, em sangue, dizendo, totalmente pago, totalmente cumprido. De modo que apregoar e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, é justamente dizer sobre o ano aceitável do Senhor, que em Levítico 25 era o ano do jubileu, onde no 50º ano a trombeta deveria ser soada e a liberdade proclamada, liberdade das terras que deveriam voltar aos seus antigos donos, os escravos deveriam ser libertos e voltarem à sua família, ou seja,
este ano do jubileu era o símbolo da era messiânica. E alguns comentaristas vão dizer que isso, por causa do egoísmo do próprio Israel naquela época, esse ano do jubileu nunca aconteceu. E Jesus vem para dizer que eu sou o verdadeiro ano do jubileu. Eu vim trazer o ano aceitável do Senhor na sua vida. E o ano aceitável do Senhor na sua vida é hoje. E é por isso que ele diz, hoje a Escritura se cumpriu. Essa Escritura que vocês acabaram de ouvir. Por isso que o hoje na sua vida, as portas da graça estão abertas para que você possa abrir o seu coração e dizer, vem mais uma vez, Jesus, renascer no meu coração e me usa para pregar essa tua palavra, para que pessoas possam conhecer a verdadeira liberdade, que não está nas coisas do mundo, que não está no poder, que não está no dinheiro, mas está na liberdade, onde a gente foge do peso do pecado, onde a gente foge do esforço próprio em querer ganhar a salvação pelo nosso braço, mas confiando nos méritos de Cristo na cruz do Calvário, aquele que rasgou a sua vida como quem abre um livro, permitindo que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, através de Cristo Jesus, esperança da glória. Você precisa anunciar que hoje as portas da graça estão abertas, e hoje a palavra de Deus ainda está acessível. E eu quero terminar dizendo justamente, que Jesus lê a palavra, Isaías 61, 1 e 2, e ele não lê o restante do versículo 2, e ele fecha o livro, e ele fecha o rolo. Por que Jesus faz isso? Ele está deixando clara a sua missão, separando a sua missão em duas vindas. Jesus divide o seu trabalho em dois momentos. Hoje se cumpriu. As portas da graça estão abertas e eu vou até a cruz para cumprir isso cabalmente. Ele divide também o restante do versículo e ele não lê e fecha, porque essa profecia ainda vai se cumprir, que é o grande dia do Senhor em que ele voltará. Só vai ser lido de novo por ele quando ele voltar para nos buscar. E ele vai dizer, chegou o grande dia do Senhor. E hoje se cumpriu, mas as portas da graça se fecham. E ele vai dizer, vinde bendito dos meus pais, do meu pai. E a gente vai para o lado direito das ovelhas. E os bodes vão para o lado esquerdo. E a verdade é que quando ele proclama o cumprimento dessa profecia, dividindo que ele era o servo sofredor até a cruz, mas que ele fecha, porque ela ainda há de se cumprir na volta do Messias conquistador ungido, onde ele virá para buscar a sua noiva e a sua igreja. Quando ele declara o cumprimento da sua vinda, ele está dizendo, essa é a primeira vinda que eu venho para trazer essa liberdade, o ano aceitável do Senhor. E quando ele não lê o restante, é porque a profecia ainda se cumprirá, a sua segunda vinda, ou seja, o juízo final e a restauração de todas as coisas, novo céu e nova terra, onde todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, terão vida eterna. Conclusão, precisamos mais da palavra, precisamos mais do poder do Espírito, e precisamos totalmente de Jesus, em nossas vidas e em nossas ações. O Verbo se fez carne para cumprir as Escrituras e morrer em nosso lugar. A palavra pode se cumprir hoje, ainda, porque podemos pegar um termo que é conhecido chamado carpe diem. Aproveite o dia. E aproveite para ler a palavra de Deus hoje, quando você voltar para casa. Aproveite, porque hoje se cumpriu a Escritura na sua vida. Aproveite para hoje. Aproveite ao máximo, carpe diem, para anunciar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Que Deus assim nos abençoe pela leitura da sua palavra, e que podemos ainda hoje ouvir a voz do Verbo vivo e ansiar pelo cumprimento da profecia que não foi lida por ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Pastor, obrigado. Desculpa passar um pouquinho, mas eu queria orar com você. Muito obrigado, meu querido. E os números foram distribuídos? Maravilha. Você entendeu essa palavra nessa noite? Você quer mais da palavra na sua vida? Você quer mais do poder,
do Espírito Santo, você quer as práticas de Jesus todos os dias. Aquele livro conhecido, né, pastor antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Baixe sua cabeça aí. E você não vai olhar para ninguém nessa hora, mas se você quer fazer parte dessa oração, erga uma de suas mãos, eu quero orar com você. E clamar ao Senhor. Esse é um momento de contrição mesmo, querido. A palavra do Senhor foi proclamada e você agora reflete um pouco sobre ela e pede.